Muita notícia, muita informação. Em sua volta da Europa, o presidente Lula fez uma rápida parada em Cabo Verde, na África, onde se encontrou com o premier do país africano, Ulisses Correia e Silva. Em seu discurso, o petista disse ter profunda gratidão ao continente por tudo que foi produzido durante o período da escravidão no Brasil. A gente separou esse trecho. Vamos acompanhar. E eu quero recuperar essa relação com o continente africano, porque nós brasileiros somos formados pelo povo africano. A nossa cultura, a nossa cor, o nosso tamanho é resultado da miscigenação entre índios, negros e europeus. E nós temos uma profunda gratidão ao continente africano por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão no nosso país. Pois é, vamos repercutir com os nossos comentaristas. Primeiro, giro de análises. Zé Maria, diretamente de Brasília, capital federal. Zé, está na escuta, conectado com a gente. Seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Zé, queria, claro, pedir sua análise, sua avaliação acerca dessa fala do presidente da República no retorno da Europa, essa passada rápida pela África e em Cabo Verde, fez esse discurso ao lado do premier. Agradeceu a escravidão por tudo que foi produzido em 350 anos de escravidão. Zé, foi impreciso, errou, escorregou? Queria a sua análise, por favor. Pois é, volta, Lula. Vem administrar o país que está enrolado, né? Está precisando de um plano interno de desenrola governo Lula, né? Volta logo. Muito boa noite, viu, Daniel? Boa noite, Cristiano, boa noite, Pavinato, boa noite, Dantas, está comigo aqui em Brasília, e boa noite a você que sempre está aqui acompanhando os pingos nos is. Sempre me encontram aqui, dizem, olha, não parem, nós não vamos parar não, nós estamos sempre firmes aqui nos pingos nos is. Olha, é mais uma agenda internacional. Lula está com o sonho de inscrever o seu nome num panteão internacional, ser uma grande liderança internacional, e isso tem um preço pessoal e um preço de país. Primeiro, o Brasil está pagando muito caro por essas viagens chiques demais de Lula e toda a sua equipe. Lembrando que não é só Lula. Vai primeiro a equipe que vai estudar o terreno, os chamados batedores, né? Que vai uma equipe antecipada, e depois a equipe de Lula com todos os seus assessores e a primeira-dama, e isso fica mesmo muito caro ao Brasil. Um presidente da República está certo, não pode se hospedar em qualquer lugar, é preciso ter segurança, mas também não precisa ser o hotel mais caro, já peca por aí. Então as viagens de Lula ao exterior estão custando muito caro e não há nenhum sinal de volta para o Brasil, de volta de recursos, de volta de vantagens nessas viagens. Acho que o presidente tem sim que ir em encontros específicos, com objetivo, com pauta e pronto, volta para administrar o país. Sobre essa fala do presidente Lula, este é um assunto ainda ferida aberta no Brasil. A escravidão é uma vergonha da humanidade. Não há quem não pense direito, que não tenha vergonha do que aconteceu com os nossos irmãos em todos os lugares. Não foi só aqui no Brasil, mas aqui no Brasil a história ainda é muito recente. A história de 1000 anos para cá é recente, de 500 anos também. Então, assim, é muito recente e é uma ferida aberta. Falar em vantagem, falar em lucros, falar em coisas positivas do que aconteceu com a escravidão é, no mínimo, não entender a dor de quem foi escravizado. É não entender direito o que aconteceu no Brasil e desumanizar o trabalho escravo. Eu sei, houve momentos, a gente tem que analisar a história com base, evidentemente, no tempo. Então, houve um momento ali que se pensou que, acabando a história, o Brasil, acabando a escravidão, o Brasil ficaria arrasado, sem mão de obra, né? Mas o capitalismo encontrou meios de andar sem a escravidão e sempre encontra, sim, meios de andar sem a escravidão. Falar desse assunto, banalizar esse assunto é, no mínimo, desumano. Então, foi uma escorregada feia e Lula sabe muito bem disso e sabe muito bem do que está falando. São aliados dele que indicam exatamente essa posição que eu estou falando. Gente, Cristiano Beraldo, a quem eu agradeço demais pela participação. Beraldo, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você.
Queria também escutá-lo acerca dessas declarações do presidente da República. Lula já tinha defendido que essas viagens teriam o objetivo de recuperar o prestígio internacional. Só que a cada viagem a gente tem observado algumas declarações polêmicas, algumas escorregadas, pérolas, né? Agradecer à África pelo que foi produzido durante o período de escravidão, 350 anos de escravidão, foi um pouco demais, né? Pois é, boa noite, Caniato, boa noite, Pavinato, Zé Maria, Dantas, a todos que nos ouvem e assistem. Olha, o que mais me preocupa dessa fala do Lula, que obviamente repercutiu muito mal, é que ele fez essa parada em Cabo Verde porque o avião presidencial não tem autonomia para voar direto da Bélgica até Brasília. Então Lula vai alegar o cansaço. Olha só o que é essa aeronave, que uma aeronave não é suficiente para fazer um voo direto. Isso tudo causa muitos transtornos ao presidente da República e ele vai usar isso para justificar a necessidade de gastar dezenas de milhões de dólares para comprar um avião novo para ele e Janja viajarem sem essa inconveniência da escala. Bom, quando Lula faz esse tipo de declaração, a gente precisa imaginar que ele não tem uma compreensão muito precisa, ele não formou uma ideia muito precisa sobre o que representou a escravidão no Brasil. E a escravidão, que sim, os escravos têm uma participação muito relevante na construção daquilo que foi o Brasil até o início do século XX, porque, obviamente, quando vem a abolição, nós não estávamos, na época, o Brasil, o mundo, não estava na época da internet, onde toma-se uma decisão, automaticamente todo mundo fica sabendo e todo mundo já embarca numa nova lei, num novo sentido, numa nova regra, e tem lá a fiscalização em cima para poder cumprir aquela regra. Isso foi sendo implementado no Brasil de uma forma bastante lenta, a ponto de termos uma conexão muito próxima com esta realidade que hoje é completamente inaceitável, inimaginável alguém viver sem as suas liberdades mínimas para que possa exercer o seu direito de ir e vir, direito a ter um trabalho remunerado, a cuidar da sua própria vida, ser responsável pelas suas próprias atitudes. Agora, essa passagem por Cabo Verde, num encontro que, se não me engano, durou ali o tempo de se reabastecer a aeronave presidencial, ela é o final de uma viagem do Lula à Europa para participar deste encontro entre os países da América do Sul e da Europa, onde ele teve a oportunidade ali de falar poucas e boas, de dar, assim, inúmeros motivos para a gente ver que Lula simplesmente não tem qualquer conexão com a realidade, com a dinâmica internacional que existe hoje no mundo, um mundo extremamente complexo. É complexo porque temos a guerra entre Ucrânia e Rússia. Em 2022, um país soberano foi invadido pelo seu vizinho, e aí isso gera uma guerra que tem reflexos no fornecimento de commodities para o mundo, com desdobramentos que acontecem até hoje. Nós temos um mundo complexo em razão dos efeitos da pandemia, efeitos que tiveram bastante impacto na questão logística para o mundo todo. Nós temos um mundo complexo porque existe a tensão entre China e Taiwan. Nós temos um mundo complexo por vários aspectos. Mas Lula é esta figura que sempre profere uma palavra fácil, um raciocínio bobo, algo muito supérfluo num mundo muito profundo. Então, o que esperar de resultados concretos destas viagens? Apenas vídeos e postagens da dona Janja, muito feliz e faceira, circulando e dançando por aí, enquanto Lula aproveita essas oportunidades para falar cada vez mais bobagem que não produz nenhum efeito prático para o Brasil. Continuamos repercutindo com os nossos comentaristas. Tiago Pavinato, aqui nos estúdios da Jovem Pan News em São Paulo. Pavi, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você.
Fala polêmica do presidente Lula feita em Cabo Verde, no retorno da Europa. O José Maria Trindade se referiu à ferida aberta, que é o tema da escravidão, do período da escravatura aqui no Brasil. Ao invés de agradecer, Lula não poderia ter pedido desculpas? Pois é, eu não diria desculpas, porque numa concepção bastante certa, num uso bastante correto, escorreito do vernáculo, ele poderia ter lamentado, poderia ter enaltecido a força, o trabalho e lamentado a situação da escravidão, porque desculpar-se, numa acepção exata da palavra, pede desculpas àquele que comete o erro, né? Então, e a culpa não passa da pessoa do culpado, ou seja, ela não é hereditária. Poderia ter se desculpado de uma forma política, mas ele deveria ter lamentado muito. Boa noite, Caniato, boa noite, Zé, boa noite, Dantas, boa noite, Beraldo, boa noite a nossa audiência, fraquinha, mas audiência. O Zé, ele trouxe uma palavra na fala dele, que ele diz que Lula quer entrar para um panteão internacional. Panteão é um lugar dos deuses, o pódio dos deuses, é um lugar entre os grandes da história. Mas Lula está longe de qualquer panteão. Ele está mais para aquele aposentado de mais de 10 anos, que gostava de ficar na cadeira de balanço, na companhia da sua mulher, Dona Terta, e do menininho que ele criava, Pedro Bó, esse personagem de Cico Anísio, que adorava contar mentira. E a cada mentira que contava, ele olhava para a mulher e dizia: é mentira, Terta? Esse é o Pantaleão. É algo muito mais palpável ao Lula do que qualquer panteão. E a toda mentira que ele diz, ele deveria dizer: é mentira, Janja? Foi muito infeliz essa fala de Lula, que deveria ter se lamentado, mas, como nós sabemos, Lula não é nenhum literato. Lula, por essa fala, está longe de ser um estadista, como ele gosta de se vender, como muita gente gosta de dizer: o Brasil voltou ao cenário internacional. O Brasil agora é respeitado novamente. Temos um estadista. A única forma de Lula ser um estadista é se nós entendermos a palavra com o significado. Aquele que, ou aquilo que vive do Estado. Ou seja, é um parasita do Estado. É a única forma de entender o termo estadista aplicado a Lula, porque com uma fala dessa, ele não é estadista nem aqui e nem na China, onde ele gosta muito de estar e de quem gosta muito de falar, e com quem, infelizmente, nós devemos negociar, porque nós precisamos de clientes. Bom, esse Pantaleão que quer um lugar no panteão, ele é infeliz, primeiro porque agradecer pelos trabalhos prestados de forma escrava durante séculos na nossa história, ainda mais em solo africano, é duplamente desgraçado. Primeiro porque ninguém agradece um trabalho escravo. Essa seria uma atitude de um senhor de engenho, coisa que nenhum de nós pode ser. Ninguém agradece um trabalho escravo. Quem é de bem e não quer falar do trabalho escravo, no mínimo, aliás, no máximo, pode olhar para o chão com vergonha e não dirigir a palavra. Porque alguém que faz um trabalho escravo, a única coisa que nós podemos dirigir a esse alguém é a mão. É a mão para tirá-lo dessa condição. Não se agradece. Não se agradece. E o segundo ponto da infelicidade dessa fala desgraçada é o fato de que, sabemos nós, existiam na África povos
que capturavam outros para vender ao tráfico negreiro. Portanto, essa fala ela é tão infeliz que, além do sentido de um senhor de engenho que agradece a quem deveria lamentar o fato, ele pode estar ali também ofendendo o povo de Cabo Verde quando agradece àqueles que capturaram escravos e mandaram para o Brasil, aqueles que ainda estão em solo africano. De todo ponto que se analise, essa frase ela é triste, esta frase ela é dantesca. E eu fico me perguntando aqui, onde está agora a Educafro, que volta e meia faz as suas manifestações contra qualquer sinal de uma experiência racista? Onde está a mesma Educafro que, quando Jair Bolsonaro falou do quilombola de tantas arrobas, uma outra fala infeliz, fez questão de colar em Bolsonaro a pecha de racista, pecha que foi explorada em toda a campanha presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva. Racista, misógino, genocida, fascista, homofóbico. Onde está, meus senhores, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, representante dos nordestinos de pele preta? Margarete Menezes parece mais acostumada ao cargo do que determinada a enfrentar o chefe, ou até mesmo a lamentar, ou até mesmo a tentar explicar o inexplicável que é esta fala canhestra deste senhor, o magnífico presidente Lula da Silva. Onde está o ministro dos Direitos Humanos do Brasil? O senhor Silvio de Almeida, que é preto, e que não se cansa também ele de ecoar aos quatro cantos que no governo anterior nós tínhamos um presidente racista e que agora os pretos são tratados com respeito. Que respeito é esse? Eu não sei. E onde está, por fim, a figura canhestra e fugaz de Jean Willis, que a SECOM acaba de confirmar como assessor de propaganda e comunicação do governo, e nós vamos falar dessa lamentável notícia ainda hoje, que atacou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, dizendo que, no caso dele, ele se deixa levar por escolas cívicos militares, especialmente porque é branco e rico. Ele, Jean Willis, que se identifica como afrodescendente. Olhei o Instagram de Jean Willis, que é usado dia sim e outro também para ofender pessoas de direita. O de Silvio de Almeida, ministro dos Direitos Humanos, que é usado dia sim e outro também para atacar a direita. Nenhum deles fez uma declaração sobre esta fala de Lula, nem para passar um paninho, porque talvez não dá. Por fim, senhores, a fala de Lula, ela é um vexame, ela mostra que Lula não tem capacidade nem traquejo para ser um estadista, e só me vem à cabeça quando eu ouço uma fala desgraçada como essa. Só me vem à cabeça os versos de Castro Alves, que perguntava no navio negreiro: quem são estes desgraçados que não encontram em vós mais que o recalmo da turba que excita a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga pressa resvala, como um cúmplice fugaz, perante a noite confusa, dize tu, severa musa, musa libérrima audaz. São os filhos do deserto, onde a terra esposa a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados, que com tigres mosqueados combatem a solidão. Ontem, simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. É isso, nós continuamos repercutindo as falas do presidente da República, que agradeceu à África, ao continente africano, por aquilo que foi produzido durante a escravidão no Brasil. Vamos acionar o Cláudio Dantas, comentarista da Jovem Pan News em Brasília, capital federal. Dantas, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Curto e grosso, como você classifica essa declaração do presidente da República?
Boa noite, Daniel. Boa noite, Pavinato, Beraldo, Zé Maria e toda a nossa audiência. Como diria o antropólogo e polemista Antônio Risério, a imbecilidade não tem direito de ir tão longe. Eu resumo meu comentário a essa frase, porque já não é a primeira vez que Lula, ao querer elogiar a miscigenação cultural e antropológica brasileira, ele acaba cometendo uma gafe, né? E transbordando para comentários de conteúdo até racista. Eu acho que se a gente tiver de ficar comentando essas falas, toda vez que o Lula falar uma bobagem, o programa vai se dedicar só a isso. Então, assim, eu realmente me limito aqui a essa frase lapidar do Risério, Daniel.